Eu queria fazer uma conexão disso com um dado que eu estou vendo aqui do IBGE, que mostra que, no caso das empresas, 80% das empresas abertas, micro e pequenas empresas, elas não conseguem completar o primeiro ano. E só 60% chegam, aliás, fecham antes dos 5 anos, quer dizer, sobra um pouquinho de nada aí, né? Você tem alguma estatística em relação às igrejas? E agora pensando assim no pastor que está ouvindo a gente, que está pensando em plantar a igreja, ou no jovem pastor ou seminarista que diz, eu acho que eu vou plantar. Quer dizer, o que você diria para eles? Quais os passos para não entrar em estatísticas como essa? Eu diria que talvez os dois erros mais clássicos quando a gente fala de plantação de novas igrejas é a do jovem que deixou o seminário e ele diz: eu não quero trabalhar numa igreja convencional, eu não quero trabalhar para ninguém, eu não quero ser pastor auxiliar de ninguém. Eu quero ter a minha igreja com a minha visão e, com raras exceções, esse projeto não dá certo. Porque esse jovem, apesar do entusiasmo e do desejo dele, ele nem mesmo ainda havia compreendido o que é igreja. Ele precisava de um tempo de maturação, né? O outro erro clássico, dependendo da denominação, isso fica mais claro. Por exemplo, na minha denominação tem aquele pastor que já passou por 10 igrejas e não permaneceu em nenhuma. E a denominação tem que ajudá-lo. Então, alguém diz assim, vamos colocá-lo num projeto de plantação de igreja. Assim, e ali você pode derramar $1 milhão e não vai sair uma igreja. Por quê? Porque um processo de plantação de igreja sério, consistente, eu diria, o elemento mais importante num processo de plantação de igreja é você encontrar o plantador. Então você precisa avaliar e você precisa treinar. Mesmo assim, nós brasileiros temos uma limitação. Deixa eu falar da virtude. Nós brasileiros temos uma virtude, a criatividade, a capacidade de fazer o que ninguém esperava. Eu costumo dizer, no futebol brasileiro, no soccer, como o americano chamaria, né? Assim, o craque é o que faz o que ninguém esperava, mesmo o time dele. No entanto, o nosso lado frágil é a nossa dificuldade de seguir processos. E num projeto de plantação de igreja, existem processos a ser seguidos. No contexto norte-americano, futebol americano, o que os jogadores de futebol americano fazem é treinar, treinar, treinar em cima de processos. Eles vão repetir a jogada, repetir a jogada, repetir a jogada 300 vezes. E na hora do jogo, ninguém inventa. Agora, a nossa cultura pensa sempre de forma diferente. Na hora vai dar tudo certo, né? Então, eu diria, os erros clássicos. O jovem entusiasmado com a ideia de ter uma igreja para chamar de sua, o que é um perigo, e aquele pastor que já passou por diversas igrejas, não deu certo em nenhuma, e a gente diz, quem sabe? Na minha experiência, todos os projetos de plantação que eu tinha diante de mim, uma pessoa bem intencionada, bondosa, e que eu pensei, vai que dá, não deu certo.